Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Ainda em 2022, a população mundial chegará a 8 bilhões de pessoas, com a fome atingindo 10% dessa população. E só no Brasil estima-se que 33 milhões de pessoas sejam afetadas pela fome. E em 2023, a Índia vai ultrapassar a população da China, se tornando o país mais populoso do mundo. De acordo com uma projeção da ONU, em 15 de novembro de 2022, o mundo terá 8 bilhões de habitantes. E essa marca histórica chega em meio a diversos problemas ambientais e socioeconômicos. Em 2021, estima-se que 828 milhões de pessoas já passavam fome, ou seja, mais de 10% da população mundial. Estima-se também que em 2100 a população mundial chegue a 10,4 bilhões de habitantes, com um aumento de 31% na virada do século. E, como eu falei anteriormente, em 2023 é esperado que a Índia supere o número de habitantes da China, se tornando o país mais populoso do mundo, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes. O aumento da população na Índia tende a disparar, sendo que em 2050 estima-se que a sua população seja de cerca de 1,6 bilhões de habitantes. Aqui no Brasil, a estimativa é que até o final deste ano tenhamos 215 milhões de habitantes, sendo que 33 milhões de brasileiros não têm o que comer ou não sabem se poderão comer no dia seguinte. Esse número representa mais de 15% da população brasileira. A pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia são elementos que agravaram essa situação. Ao invés do mundo acelerar nas medidas de combate à pobreza, fome e desnutrição, ocorre justamente o contrário, um atraso no desenvolvimento de melhorias nos sistemas de saúde e de educação. E a economia global para 2022 não acompanhará essa explosão, crescendo no máximo 3,1%, muito abaixo dos 4% projetados pela ONU em janeiro deste ano. Apesar dos números expressivos, há uma tendência de desaceleração no crescimento populacional global no longo prazo, isso devido aos métodos contraceptivos modernos, à disseminação das informações e também a fatores culturais e econômicos, como, por exemplo, está cada vez mais caro criar um filho. E, mesmo em países em desenvolvimento e de baixa renda, as pessoas já decidem ter menos filhos. E essa tendência é mais acentuada ainda em países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, já é uma tendência há décadas que as mulheres tenham menos filhos, mas essa prática foi verificada nos últimos anos também em países, especialmente da América Latina e da Ásia. Em contrapartida, no continente africano, especialmente nas regiões central, oeste e na África subsaariana, há uma alta taxa de fecundidade, mas também de mortalidade. E, de acordo com especialistas, será nessas regiões mais pobres do planeta que veremos o maior aumento populacional nos próximos anos. Se em 1950 a média de nascimentos era de 5 filhos para cada mulher, hoje essa taxa é de cerca de 2,3 filhos, e esse quociente deve baixar para 2,1 em 2050. Mas mesmo assim, a população mundial continua a crescer por outros fatores, como por exemplo a expectativa de vida. A expectativa de vida cresceu consideravelmente nos últimos anos. Em 2019, ela era de 72,8 anos e estima-se que em 2050 ela seja de 77,2 anos. E se hoje 10% da população global tem mais de 65 anos, esse número crescerá para 16% em 2050. E os países ricos, que hoje já têm a sua maioria da população idosa,
perigosa, em 2050 essa proporção será de 2 para 1. Em termos de Brasil, os especialistas acreditam que a pandemia de Covid-19 já causou alguns efeitos por aqui, mas há outros que deverão ser analisados apenas no futuro. Mas é óbvio que a pandemia fez com que as desigualdades sociais se agravassem por aqui e também o número de nascimentos e de mortes fossem alterados no país. Em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, os seus efeitos só poderão ser analisados no futuro, mas já espera-se um aumento da pobreza e da fome em decorrência dessa guerra. E também, em muitos países, é esperado um aumento da inflação e o aumento de preços, especialmente de alimentos, o que fará indiretamente que haja um aumento da violência e da criminalidade. Ou seja, é o chamado efeito dominó. Num mundo globalizado como o que vivemos, uma guerra a quilômetros de distância afeta até os países mais distantes. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!